Boa noite a todos, amigos do Grupo Espírita Francisco Pinto. Cá estamos mais uma vez para o nosso estudo do ESD, rogando a Jesus que nos abençoe, nos envolva, nos mantenha em sintonia durante esses minutos que virão. Pedir a Ele também que abençoe esta casa, o seu grupo de trabalhadores, nos dois planos da vida, e que Ele possa nos abençoar, nos intuir a partir dos teus benfeitores de amor, e que juntos possamos continuar, Senhor Jesus, o nosso estudo, a nossa busca por conhecimento e entendimento das leis divinas, e assim caminharmos mais seguros na Tua direção. Envolve-nos amorosamente, cuida das nossas dificuldades, e que estes minutos também sejam, Senhor, minutos de cura, de restabelecimento do nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. E aproveitando ainda, Senhor, que estas vibrações que são derramadas sobre nós neste momento e que estarão em torno de nós nos próximos minutos, possam também envolver a todos os nossos familiares. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Viu que já emendamos aí a prece para não perder tempo no nosso estudo de hoje. Amigos, espero que todos estejam bem. Nós estamos aí caminhando para um momento diferente também do processo de pandemia, né? Esperamos em Deus que em breve estejamos reunidos novamente no mundo físico, fisicamente, nos encontrando fisicamente, mas enquanto isso não acontece, nós vamos seguindo então aqui com os nossos estudos. Hoje, nosso estudo do ESD vai dar continuidade ao módulo 1, roteiro 10, que diz respeito à escolha das provas. E a partir de agora, eu já vou começar a compartilhar a tela com vocês. É importante a gente lembrar sempre que, apesar de estarmos gravando essa aula, que será disponibilizada no YouTube, no horário do nosso encontro, é importante dizer que nós continuamos online, tanto no grupo de estudo, mesmo no grupo do WhatsApp, como também acompanhando a transmissão. Então, não se acanhem, podem encaminhar as dúvidas de vocês, que à medida que a gente for lendo, a gente vai respondendo. E se for necessário, a gente amplia essa conversa no grupo do WhatsApp, através de áudio, se for o caso. Ok? O que não podemos, daqui por diante, é seguirmos na dúvida. E apesar de termos esse prejuízo aí do encontro físico, até então, até com o retorno de vocês mesmo, o estudo tem sido relevante desta forma. Mas adiantando que a gente vai ter alguns estudos mais complexos daqui por diante, do roteiro 2 em diante, do tomo 2 em diante. Tomo 2 o quê, Diego? Módulo 2 deste tomo, é importante que a gente se habitue, não é, a mandar as nossas dúvidas quando elas surgirem. Então, sem muitas delongas, escolha das provas, de certa maneira, nós já tratamos em estudos anteriores de uma maneira muito sucinta. No entanto, hoje, a gente vai especificar o nosso estudo sobre a questão de como as provas são escolhidas. Nós vimos, salvo engano, no tomo 1 do nosso estudo do ESD, que nós temos, na verdade, quanto à escolha das provas, a gente não escolhe todas as provas especificamente que nós iremos passar numa encarnação. Se assim fosse, nós estaríamos, na verdade, diante de uma encarnação planejada e que não caberia, né, qualquer outro tipo de modificação na vida real. Que vida real é essa que eu estou dizendo? A vida vivida a partir da encarnação, né? Então, nós temos um planejamento reencarnatório, e foi exatamente nesse conteúdo que nós tratamos da escolha das provas. Temos um planejamento reencarnatório, e dentro deste planejamento reencarnatório estão estabelecidas, né, a maior parte, se não todas as expiações que serão vivenciadas naquela encarnação. E expiações, lembrem, são as experiências traçadas no nosso planejamento reencarnatório, das quais nós não temos o direito de escolha, nós não temos nenhum tipo de domínio sobre elas. Elas serão vivenciadas por nós, estejamos ou não satisfeitos com essa possibilidade. E as provas vêm a ser exatamente as experiências que nós optamos dentro de um nível, né, condizente com o nosso esclarecimento, o nosso adiantamento moral, dentro de um nível que nos seja possível
entender em quais situações nós teremos condições de vivenciar de maneira adequada. Seriam essas as provas, fruto da nossa consciência de aprendizagem. Ou seja, eu aprendi, vamos dizer assim, eu aprendi que é errado roubar. Então, consciente disso e cada vez mais fortalecido nesse entendimento de que não é correto roubar, eu solicito aos espíritos superiores encarregados do meu planejamento reencarnatório que estabeleçam uma prova nessa dinâmica do crime, para que eu possa, então, trazer para fora essa compreensão que eu venho construindo nas experiências anteriores. Certo? Então, aí nesse caso que eu coloquei aqui bem de maneira sucinta, a gente vai aprofundar ainda esse conceito mais adiante. As provas são escolhidas dentro do nosso nível de consciência por nós, e as expiações são aquelas necessárias ao nosso aprendizado, sobre as quais nós não temos esse domínio, nós não temos essa administração. Então, o que é que eu trouxe aqui? Porque quando a gente fala em planejamento reencarnatório, em escolha das provas, o Livro dos Espíritos vai dizer claramente que nós só escolhemos, na verdade, as provas em relação ao seu gênero. E por gênero, né, o dicionário Aurélio vai nos dizer que gênero tem o significado de conjunto de seres ou objetos que possuem mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. Então, o gênero vem a ter esse significado. Para nós, no que diz respeito às provas, gênero diz respeito à origem dela, ou seja, a circunstância base, a situação, o contexto base, de onde nós partiremos na existência atual. Não vem a ser o nosso ponto de partida, mas vem a ser uma circunstância presente nesse ponto de partida e que provavelmente nos acompanhará naquela encarnação. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, a riqueza e a pobreza. Tem pessoas que poderão viver a riqueza ou a pobreza desde o início da encarnação. Podem vir a superá-las em algum nível, ou podem vir a sofrer o impacto da riqueza ou da pobreza no curso da reencarnação, dessa nova encarnação que ele está iniciando. Então, vai ser aí o gênero riqueza, do qual nós teremos diversas situações associadas à riqueza que ocorrerão ou não ocorrerão, a depender do nosso livre-arbítrio. Assim também vai ser em relação à pobreza. Então, qual vai ser o nosso conteúdo básico hoje? Nós vamos estudar a questão 258, a questão 259, a questão 262A e a questão 264 de O Livro dos Espíritos. Então, para todos os efeitos, é importante que vocês também busquem em O Livro dos Espíritos o entendimento dessas questões. Aqui a gente tem um conteúdo básico que nós vamos tratar, e na questão 258, nós temos a seguinte pergunta. Quando na erraticidade, vamos lembrar o que é erraticidade? Erraticidade é a condição do espírito que se encontra entre uma encarnação e outra, aprendendo, progredindo no mundo espiritual e se preparando para uma nova encarnação. Lembram disso? Então, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? O que os espíritos respondem? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. O que os espíritos estão querendo dizer a Kardec nessa questão é que, enquanto ele se prepara para uma nova existência, ele vai tomando consciência das suas possibilidades, das suas necessidades evolutivas e observando em si mesmo quais são aquelas circunstâncias que ele já possui condições de superar na encarnação seguinte. Então, ele próprio vai escolher o gênero de provas relacionados a essas questões, para que aí, então, ele possa concluir, finalizar o seu processo de aprendizagem e de vivência naquela situação. E é por isso que os espíritos dizem, nisso é que consiste o seu livre-arbítrio. Porque normalmente a gente associa o livre-arbítrio apenas às escolhas da vida corporal.
E, no entanto, o livre-arbítrio é uma manifestação da vontade do espírito. É por onde o espírito manifesta a sua vontade. E essa vontade vai se desencadear tanto no mundo espiritual como no mundo corporal. No mundo espiritual, qual é a possibilidade que ele tem de exercer o seu livre-arbítrio? Optando por seguir este ou aquele caminho, né, seja de aprendizagem, de vivência ainda nas suas paixões, na sua revolta, seja também na promoção da escolha do gênero de provas que ele irá passar na próxima encarnação. Seja também o direito que lhe é concedido dentro das suas possibilidades de evolução em não reencarnar de imediato, em continuar o seu processo de aprendizagem no mundo espiritual, para que uma vez mais seguro ele possa retornar. E por aí vai a manifestação do seu livre-arbítrio. A gente precisa sempre lembrar que esse livre-arbítrio ele não é absoluto. Não é? O livre-arbítrio ele está condicionado, ele está submetido às leis divinas. Então, por isso que eu digo, a manifestação desse livre-arbítrio sempre será de acordo com o nível de evolução que o espírito apresenta. Porque em alguns casos a gente quer escolher, mas nós não temos ainda a condição de escolher. Por exemplo, a criança. Na vida material, na infância, se nós deixarmos, a criança vai querer comer doce todos os dias, a todo momento. Não é assim? O que é que a gente faz? A gente orienta, olha, não pode, porque você pode desenvolver uma doença, você pode passar mal, você pode ter isso, você pode ter aquilo outro. A criança acha que não vai ter. Ela nunca vivenciou aquela experiência, então ela diz, não vai ter não, eu posso comer. Aí um ou outro pai invigilante vai e concede a ele aquela vontade. O que é que acontece com a criança? A criança vai passar mal, vai ter dificuldades, e mesmo assim, ela vai deixar de querer o doce numa próxima oportunidade? Não. Porque ela está no seu processo de aprendizagem e de entendimento do que é bom e o que não é para ela. Enquanto ela não tem condições de fazer esse discernimento, quem é que faz? Os pais. Então, observe, os pais, nesse sentido, são exatamente a manifestação da lei sobre o livre-arbítrio da criança. Até o momento em que a criança possa escolher por si mesma, não é? E aí ela não será mais criança, ela terá transitado já para uma outra condição de vida, que irá, então, lhe possibilitar escolher sem a interferência dessa autoridade paterna ou materna. Na vida espiritual, o nosso pai e a nossa mãe é exatamente a manifestação da lei divina. Então, em alguns momentos, a gente acha que já tem condições de escolher. Ah, não, eu acho que não é importante agora não, mas olha aí as expiações nos mostrando que é importante. Então, a lei vem e diz, não, para tal experiência, talvez você não esteja preparado, mas para essas aqui, você não pode mais postergar. Você precisa resolver essa questão aqui. E para outros campos, já nos é possível escolher. Então, em outras possibilidades, a espiritualidade superior que nos assessora no mundo espiritual vai nos permitir, então, alcançar aquela possibilidade de postergar um pouco a encarnação. Não é que a gente não queira reencarnar, só que naquele momento, para o nosso preparo, está sendo melhor estar no mundo espiritual do que no mundo físico. Então, a espiritualidade nos autoriza, a partir de uma concessão de Deus, nos autoriza a permanecer no mundo espiritual em processo de aprendizagem. É o que nós observamos, por exemplo, em André Luiz e em outros espíritos que se manifestam através da psicografia para nos relatar informações do mundo espiritual. Eles estão em progresso. Naquele momento ali estão com a próxima encarnação adiada, no entanto, estão servindo e trabalhando e progredindo no mundo espiritual. Ok? Vamos para a segunda questão, 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Olha Kardec perguntando, vem cá, já que ele escolhe o gênero das provas, então tudo que ele vive vai ser de fato de acordo com essa escolha? E aí os espíritos respondem, todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. E aí já está a diferença. As mínimas coisas dizem respeito ao que vão acontecer aqui, de acordo com a movimentação que nós dermos a essa encarnação. Escolhestes apenas o gênero das provações.
As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das suas próprias ações. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Ou seja, é um fato que vai desencadear um processo de escolha, de vivência. Escolha, Diego? Sim, escolha. Porque, por exemplo, a partir do falecimento de um familiar nosso, nós temos uma escolha a ser feita. Você vai dizer, qual a escolha, Diego, se a pessoa já morreu? Nós temos a escolha de seguirmos com o luto eterno e não caminharmos, ou de darmos continuidade à nossa existência e ir aos poucos, não é, curando aquele processo de perda. Quando a gente fala em escolha, fica assim parecendo que a gente tem um unidunité para fazer. Só que, na verdade, toda ação, gente, é manifestação do livre-arbítrio. Então, toda ação, pensada ou não, é uma escolha. A gente não vai entrar aqui no nível de consciência das escolhas. Então, para todas essas possibilidades de atuação nossa na vida, né, os caminhos que nós escolhemos, as circunstâncias em que nós nos colocamos muitas vezes, todas elas nem sempre são decorrentes do planejamento, ou seja, da escolha dessas provas. No entanto, o desdobramento dessas experiências é que acontecem, como os espíritos colocam aqui, se originam das circunstâncias e da força mesmo das coisas. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações, e as particularidades correm por conta da posição em que vos achais. Essas, então, serão os desdobramentos do gênero de provas que nós escolhemos. Por isso que nós não podemos dizer nunca, enquanto espíritas, que tudo que acontece na nossa vida está previsto e predestinado. A predestinação específica aqui diz respeito às provas pelas quais nós iremos passar, mas jamais em relação a absolutamente tudo que acontece na encarnação. Ok? A maioria das escolhas, inclusive Kardec diz muito isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala das causas anteriores e atuais das aflições. A maior parte das aflições vivenciadas aqui são fruto das escolhas que nós fazemos agora, não são decorrentes das provas e expiações estabelecidas para essa encarnação. Então aí já fica o lembrete para a gente não se colocar nessa condição de que era para ser assim mesmo, está tudo acontecendo conforme o planejamento. Não, amigo. Tudo não. Algumas circunstâncias básicas, sim, mas o desdobramento delas depende das nossas escolhas atuais. Logo depois, a gente tem a questão 264. Diz o seguinte, que é o que dirige o espírito na escolha das provas pelas quais irá sofrer, ou que queira sofrer? Aí os espíritos respondem, ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que a levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Aqui é sustentar em contato com o vício, viu? Não é sustentarem, não. Então, esses serão os critérios. A natureza das faltas praticadas. Quais são as circunstâncias que eu posso me impor na encarnação posterior para corrigir essas faltas? E tem aqueles casos de pessoas que não, é melhor voltar com dinheiro nessa encarnação, que eu vou conseguir fazer mais. E se esquecem muitas vezes que trazem consigo outras questões que podem sofrer o impacto da riqueza ou da pobreza. E por aí vai. E por último, tem aqueles que já mais conscientes, mais adiantados no nível da consciência, conscientes das suas possibilidades, eles dizem, não, me imponha a essa situação que eu irei buscar os recursos necessários para vivenciá-la com coragem e com equilíbrio. Então, aqueles que pedem muitas vezes para virem
no contexto do vício, nem sempre estão ainda tendentes ao vício, ao contrário. Isso a gente vê na vida prática. Pessoas que vêm muitas vezes numa família de pessoas de má inclinação moral e que se apresentam de uma outra maneira. E a gente diz, olha, é tão diferente da família. Não, aquele espírito já alcançou uma condição. E talvez o seu exemplo nessa encarnação sirva de auxílio para estes outros que ainda se encontram inclinados para aqueles arrastamentos. Então, existem esses parâmetros aí que a gente vai observar mais adiante. E, por fim, né, esse trecho da questão 262A diz respeito a essa possibilidade de escolha que não é absoluta, ou seja, não é todo espírito que tem condição de fazer essa escolha. Vamos lembrar aqui da própria condição da criança. Enquanto ela não tiver condição de escolher, os pais escolhem por ela. Assim somos nós também em relação ao nosso planejamento encarnatório. Enquanto não tivermos condições, em razão da nossa própria inferioridade e do que já praticamos, as provas serão nos apresentadas de acordo com a nossa possibilidade de progresso. E não escolhidas por nós, mas por Deus. É o que diz aqui a questão 262A. Deus pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. Enquanto ele não compreende, então, Deus vai fornecendo a ele, né, as encarnações de acordo com as suas possibilidades, para que pouco a pouco ele vá adquirindo este entendimento. Certo? Então não é todo mundo que sai por aí escolhendo as suas encarnações, não. Imagine se fosse, todos nós, em todos os níveis evolutivos, seria uma bagunça. O mundo a gente já é uma bagunça, imagine, né? Uma bagunça, digamos assim, organizada. Imagine com todo mundo escolhendo, sem que todo mundo tenha condições de escolher. Vamos lá então agora. A respeito da escolha das provas, né? É bom que a gente lembre que Deus não as impõe. As nossas provas não são impostas por Deus de maneira geral. A exceção é aquela condição que nós acabamos de ver na questão 262A. Em razão da inferioridade e da má vontade, aí sim, as provas são impostas. Mas, de resto, Deus não as impõe. Elas são frutos do nosso livre-arbítrio, mediante a autorização divina. Nós vamos escolhendo as nossas provas de acordo com o nosso nível de entendimento e com o nosso nível de possibilidade de realização. E sobre essa questão, a concessão divina ou autorização divina vem a dar o aval ou não sobre aquilo que nós escolhermos. Certo? E a exceção a essa regra é exatamente a condição evolutiva de alguns espíritos mais ignorantes e mais resistentes ao progresso. Olha o exemplo claro aqui para a gente entender o que a gente está falando. Aqui eu trouxe um exemplo simples para a gente compreender. Vamos pensar que o gênero escolhido por nós nessa encarnação foi a pobreza. Ou seja, a ausência de recursos materiais, e nós nos encontramos em uma encarnação vivenciando a pobreza na sua condição mais difícil. Não é? Não estamos falando aqui de uma pequena dificuldade econômica, não. Mas nós já nascemos em um seio familiar totalmente desprovido de recursos. Então, nós estamos aqui na condição dos 3 menininhos da foto, certo? Pois bem, esse foi o gênero escolhido, a pobreza. Diego, essa pobreza vai nos alcançar a encarnação toda? Vai depender do que você planejou. No caso daqui nosso hoje, a pobreza nessa condição, não. A gente pode progredir nessa encarnação. Mas escolhemos nascer nesse contexto para que, a partir daqui, o nosso livre-arbítrio, então, se manifeste. E ele vai se manifestar de duas maneiras. Ele pode se manifestar através da nossa vontade em progredir, através do trabalho digno. Certo? Uma vez vivenciando o trabalho de maneira digna, eu vou progredir materialmente, porque vou sair dessa condição de absoluta pobreza, e vou ainda, vivendo com dignidade. Lembrem que essa dignidade pode também ser fruto da conquista do espírito em encarnação anteriores. Então, ele pode vir até num lar de pessoas que vivem nessa pobreza, mas vivem revoltadas, vivem em busca de facilidades,
Mas nós optamos aqui pelo trabalho com dignidade. Entendemos que através do trabalho a gente vai progredir materialmente e moralmente também. Então, através do trabalho com dignidade, eu vou cultivar mais os valores morais presentes já em mim. Com isso, então, eu progrido nessa encarnação a partir da prova da pobreza que eu me impus. Ou eu posso escolher, porque no meu lar tem muita gente revoltada, meu pai é uma pessoa revoltada, meus familiares todos ali que convivem comigo dizem, não, rapaz, trabalho da vida boa a ninguém, trabalho vai tirar ninguém da pobreza, bora roubar, bora fazer, bora acontecer, isso aqui que é mais fácil. E aí, pela minha vontade, olha o livre-arbítrio presente aqui, gente, nas duas condições. Livre escolha. Nas facilidades, eu vou então em promoção da violência e da vivência dos meus arrastamentos, porque eu não iria se eu não tivesse os arrastamentos presentes em mim. Eu vou então vivenciar uma vida de facilidades e em torno da criminalidade, não é, de tudo aquilo que eu deveria me afastar, mas que em razão da minha possibilidade de escolher, eu acabei optando pelo caminho dessa facilidade. Então, com essa vivência de facilidade, eu tenho menos cultivo dos valores morais que são relevantes. Observe, a seta aqui não diz que eu deixo de progredir, porque não há como o espírito retroceder na escala evolutiva. Né? Ao espírito não é dado retrogradar, tá? Assim no livro dos espíritos. Então, há um pequeno progresso. E que progresso vai ser esse? Talvez chegar no mundo espiritual e observar, meu Deus do céu, uma encarnação que eu tinha toda para progredir através do trabalho. E eu me deixei levar pelas vicissitudes, pelos meus arrastamentos morais. Esse sentimento vivido pelo espírito após desencarnar já é em si a manifestação desse pequeno progresso. Ele observa que não adiantou contar com influências, nem adiantou a possibilidade de ele escolher um caminho. Ele ainda optou pelas facilidades. Olha a questão 259, 264, que nós acabamos de ver no conteúdo básico. A gente vai remontar a ela. Então, aqui, ele seguiu o caminho de facilidades, não cultivou tanto os valores morais, mas ainda assim progrediu um pouco, porque a partir dessa vivência que ele teve, ele toma consciência de que precisará se preparar mais e melhor para não promover mais essas mesmas escolhas. Então, nunca, a gente vai estar desprovido de assistência, porque nós teremos o nosso livre-arbítrio presente de acordo com a consciência que nós já adquirimos, e teremos também influências para melhor ou para pior. Essa é a nossa dinâmica. Porque nós só teremos condições de escolher bem quando tivermos os dois caminhos aqui diante de nós para a escolha. Então, dessa escolha da influência do nosso livre-arbítrio e das influências externas que nós temos, vai depender o nosso progresso ou o pouco progresso que a gente tenha em uma encarnação. Vamos lá, então. Critérios utilizados nas escolhas das provas. Como nós vimos na questão 259, o critério utilizado para a escolha das provas tem a ver com a natureza das faltas praticadas, isso nós já vimos em alguns conteúdos atrás, e tem também a ver com a possibilidade de escolha, isso nós já vimos, né? Alguns espíritos poderão escolher de maneira tranquila quais as provas que irão passar. Existirão aqueles que optarão pelo seu nível de consciência, né, em voltarem em nova encarnação, em condições ou circunstâncias com as quais eles ainda apresentam dificuldades e poderão, em decorrência disso, sucumbirem na sua prova, digamos assim, porque ainda cederão às facilidades. Olha o que vimos ali no exemplo sobre a pobreza. Virão ainda e poderão passar por essa situação. E existirão aqueles, por último caso, que os espíritos colocam no nível de esclarecimento maior, que já conscientes e preparados para suportarem os enfrentamentos, escolhem virem nessas situações e, através dessa inteireza de consciência, conseguem ultrapassar as dificuldades. É claro, amigos, que não dá para a gente prever
o êxito ou não no cumprimento ou na vivência dessa prova, porque disso depende também o quanto nós estamos já inclinados a superá-la. Observe a vida presente. Observe quantas situações na sua vida, ou na nossa vida de maneira geral, a gente pode ter optado por vivenciar, por exemplo, uma experiência dentro de um contexto de maledicência. E dizemos assim, não vou me dar a essa sintonia. E vez ou outra, nós estamos lá no meio da maledicência. Não é? É muito sutil. Então, diante dessa sutileza das experiências, não dá para a gente prever, ainda mais quando a gente diz respeito, a gente está falando de um planejamento futuro, ou seja, sou eu me preparando para uma nova encarnação e dizendo a mim mesmo que irei vivenciar tais e tais situações e nelas não irei dar vazão aos meus arrastamentos e conseguirei suprir, né, ou superar essa dificuldade, esse enfrentamento. Isso eu falo no nível de consciência clara. Mas quando eu reencarno, o que acontece? Esses compromissos estão, digamos assim, cobertos pelo véu do esquecimento. E agora? Eu me recordo desse compromisso assumido? É claro que eu vou contar, e nós já vimos isso também nos roteiros anteriores. Eu vou contar com assistência. Eu não estou dizendo que não vou contar com assistência. Mas a assistência com a qual eu vou contar jamais escolherá por mim. Ou dirá, lembra do que você se comprometeu a fazer? Vamos pegar o exemplo de Chico Xavier. Qual é o compromisso que Emmanuel exige dele no primeiro momento para a realização da tarefa? Todos nós sabemos, disciplina. Em segundo lugar, disciplina. E em terceiro lugar, disciplina. É uma disciplina no fazer, é uma disciplina no trabalho proposto, para que a partir dessa disciplina, esses compromissos assumidos possam vir naturalmente como manifestação do compromisso assumido agora. Porque se não fosse assim, seria mais fácil titubear diante das dificuldades que poderiam ser enfrentadas. Então, a disciplina do fazer proposta por Emmanuel, para nós serve como um alerta para a disciplina na realização daquilo que nós já entendemos que é útil, que é saudável e que nos evita maiores sofrimentos. Não quer dizer que os sofrimentos não virão, mas não virão mais pelo meu descumprimento a esse compromisso. Entendem? Lembrem das expiações. Elas existirão em algum nível, né? Porque precisam ser enfrentadas por nós. Mas esse compromisso que nós assumimos agora nessa encarnação, com o aprendizado, com o esclarecimento que nós já temos, vão nos dar suporte para vivenciar essas dificuldades, essas expiações, sem nos desanimarmos ou nos afastarmos destes compromissos assumidos. Nós sofreremos com os compromissos, jamais afastado deles. A gente pode se afastar um pouco, se distanciar, mas aquela ideia de que não, eu preciso retornar, não, eu preciso continuar fazendo, não, eu preciso continuar exercitando isso, será muito mais forte do que se nós já não tivéssemos assumido anteriormente essa proposta para nós. Só que também a gente viu lá na questão 259 que existem espíritos, 259 não, 264, perdão, na questão 264, que existem espíritos que virão ainda escolhendo uma vida de facilidades, vamos dizer assim, e irão sucumbir aos mesmos vícios. Olha como a gente tem aqui, espíritos estacionários vêm a escolher uma vida de facilidades. Como é que ficam as provas desses espíritos? Ah, Diego, eles escolheram o quê? Viver no bem bom? Mas é bem bom mesmo? Aí eu pergunto a vocês, se está gerando mais compromisso, se está fazendo com que o espírito não saia da condição que ele se encontra, é só bem bom? E as provas, como é que ficam as verdadeiras provas, digamos assim, que o farão caminhar? Aí a gente tem a resposta aqui no próximo conteúdo. Pode-se dizer que as leis inflexíveis da natureza, ou antes, os efeitos resultantes do passado,
decidem a sua reencarnação. O espírito inferior, ignorante dessas leis, pouco cuidadoso de seu futuro, sofre maquinalmente a sua sorte. Ou seja, a gente poderia pensar não em escolha de provas, mas em uma vida puramente expiatória, que vivenciando os mesmos arrastamentos, não há como ele não viver, né, o resultado das encarnações anteriores. Então ele vai sofrer estas provas no nível de expiação, sem que ele escolha, mas sendo tão somente produto da própria lei. Porque observe o que os Espíritos nos dizem. Leis inflexíveis da natureza. As leis divinas, amigos, não são derrogadas, não são suspensas, não são amenizadas. Elas são o que são, queiramos ou não queiramos. Então todos nós sofremos a inflexão dessas leis. Uns mais conscientes compreendem, outros mais resistentes sofrem o impacto delas até que compreendam. Olha o que tem mais adiante. O espírito adiantado inspira-se nos exemplos que o cercam na vida fluídica, ou seja, na vida espiritual. Recolhe os avisos de seus guias espirituais, pesa as condições boas ou más de sua reaparição neste mundo, prevê os obstáculos, as dificuldades da jornada, traça o seu programa e toma fortes resoluções com o propósito de executá-las. Só volta à carne quando está seguro do apoio dos invisíveis que o devem auxiliar em sua nova tarefa. Ele escolhe a pobreza, certo? A pobreza. Mas ele sabe que, vindo somente na pobreza pura, ele tem vários arrastamentos ali para uma vida de facilidade, de revolta, de rebeldia. O que é que ele solicita? Que nessa encarnação ele não só venha na condição da pobreza, mas que alguém também venha na encarnação que o acompanha em uma condição moral melhor. Então vai ser uma avó, um tio, uma tia, um vizinho, alguém que vai ajudá-lo a se encaminhar para a proposta que ele se impôs. Olha o que ele faz. Ele se cerca dos exemplos, ele recolhe os avisos dos guias espirituais, pesa as condições boas ou más da sua reaparição neste mundo. Porque se ele, inclusive, identificar que, vindo na condição de absoluta pobreza, ele não consiga suportar, o que é que ele pede? Não absoluta pobreza, mas que a pobreza o visite em algum momento daquela existência, ou que seja uma pobreza relativa, não seja tão absoluta, tão grave, né? Para que ele possa alcançar minimamente o êxito da encarnação que ele está planejando. Certo? Já o inferior ou ignorante, que ignora os efeitos dessas leis mesmo, ele vai sofrer o impacto delas no fazer causa e efeito, constantemente. Hoje a garganta não está ajudando aqui. Mas sigamos. Né? E qual é a prerrogativa da escolha das provas e suas limitações? Aqui, no conteúdo que vocês receberam também no WhatsApp, nós temos na parte final o relato deste trecho de um capítulo do livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E ele vai relatar, na verdade, o orientador de André neste livro é Druso. E Druso vai lhe trazer o exemplo de Ascânio e Lucas, que são dois assistentes do mundo espiritual, em estágio superior, que integram a equipe de mentores que auxiliam estes companheiros nas suas tarefas. Observe que aqui Ascânio e Lucas já são espíritos de certa relevância moral e intelectual, em relação a Druso e a André Luiz, por exemplo. Então, eles se encarregam de orientar, de esclarecer, são realmente alicerces do trabalho, do ponto de vista moral, do ponto de vista de elevação, e auxiliam esses irmãos transviados e sofredores. São extremamente nobres naquilo que eles realizam. No entanto, eles desejam, assim como todos, continuarem a sua trajetória evolutiva. E, de certa forma, dentro daquele propósito em que eles se encontram estabelecidos, daquela atividade, eles almejam encontrar esferas superiores, ou seja, elevarem-se na escala espírita. No entanto, isso não acontece.
eu estou procurando resumir o máximo para a gente não ficar aqui lendo os slides. Eles procuram solicitar essa espécie de promoção, digamos assim, a partir dos méritos adquiridos naquele trabalho no mundo espiritual. Então, passam bastante tempo realizando isso, e por já estarem no trabalho, por já realizarem o bem em um nível, por já socorrerem e auxiliarem outros tantos espíritos, de certa maneira, a própria percepção das suas vidas anteriores, das suas necessidades evolutivas, acabam ficando esquecidas. Quer ver um exemplo? Nós estamos falando aqui de espíritos no mundo espiritual, mas nós aqui encarnados estamos no centro espírita, todas as atividades do centro estão funcionando a pleno vapor. Nós estamos envolvidos no trabalho. Nós estamos assistindo, socorrendo quando possível, estudando e nos esclarecendo. Por um momento, amigos, é até natural que a gente esqueça dos problemas. Ou pense que os problemas não irão mais nos visitar. Aí os problemas chegam. O que acontece? Ah, meu Deus, como assim? Mas eu estava tão bem aqui no centro, trabalhando, me dedicando ao próximo. Espera aí. Aí começa a refletir. Mas realmente, né, ninguém disse que eu não teria dificuldades nessa encarnação. O que é que eu estou achando agora que eu não poderia passar por essas dificuldades? Desculpem. É exatamente esse o questionamento de Ascânio e Lucas. Né? Eles não olham mais para a sua trajetória evolutiva. Eles querem crescer, mas esquecem-se de olhar para trás. Então, o que acontece? Em um determinado momento, eles solicitam ao diretor-geral daquele trabalho que analisem os seus propósitos para que eles possam, então, progredir. Fazem essa solicitação e, no entanto, antes do pronunciamento desses diretores, eles são convidados a visitarem, então, a direção-geral para obter maiores informações, porque surgiu lá uma questãozinha, uma incongruência, uma inconsistência no sistema. Olha o que acontece. E aqui eu vou ler. O requerimento encontrou o curso normal, até que em determinada fase, ambos foram chamados a exame devido. A posição imprópria que lhes era característica foi carinhosamente analisada por técnicos do plano superior, que lhes reconduziram a memória a períodos mais recuados no tempo. Diversas fichas de observação foram extraídas no campo mnemônico, no campo da memória, à maneira das radioscopias dos atuais serviços médicos do mundo, e, através delas, importantes conclusões surgiram à tona. Em verdade, Ascânio e Lucas possuíam créditos extensos, adquiridos em quase 5 séculos sucessivos de aprendizado digno, somando as 5 existências últimas nos círculos da carne e as estações de serviço espiritual nas vizinhanças da arena física. No entanto, quando a gradativa auscultação lhes alcançou as atividades do século XV, algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Arrebatadas ao arquivo da memória e a doer-lhes profundamente no espírito, depois da operação magnética a que nos referimos, reapareceram nas fichas mencionadas as cenas de ominoso delito por ambos cometido, em 1429, logo após a libertação de Orleans, quando formavam no exército de Joana d'Arc. Famintos de influência junto aos irmãos da alma, não hesitaram em assassinar 2 companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza no território de Gantinais, sobre fossos imundos, embriagando-se nas honrarias que lhes valeram mais tarde torturantes remorsos além do sepulcro. Chegados a esse ponto da inquietante investigação, pela respeitabilidade de que se revestiam, foram inquiridos pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular. Ao que responderam negativamente, preferindo liquidar a dívida antes de novas imersões nos depósitos da subconsciência. Desse modo, em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram ao revés o retorno ao campo dos homens, no qual acabam de pagar o débito a que aludimos. Observem, durante muito tempo, esqueceram-se desses registros de assassinato. Esqueceram-se que havia ainda um compromisso a ser restabelecido perante as leis.
E é natural que isso aconteça, gente, porque observe o que foi mencionado. Houve toda uma trajetória de 5 séculos, ou seja, são 500 anos fazendo bem, 500 anos fazendo bem no mundo físico enquanto encarnados e a serviço no mundo espiritual. Então é como se todo o processo do bem cobrisse, digamos assim, a multidão dos pecados. Olha Jesus aí tão presente. O amor cobre uma multidão de pecados. Só que, amigos, a cobertura aos pecados não quer dizer reparação. Se estamos falando de causa e efeito, como é que nós resolvemos o efeito de uma causa infeliz? Procurando a reparação, procurando o reajuste. Então, eles se reajustaram de outras maneiras, mas não diretamente para com aquela questão, com aquelas vítimas. Então, o que é que acontece? Conscientes que são de que precisam reparar todos os pontos das suas trajetórias evolutivas, eles não escolhem mais dar seguimento ao pedido de promoção. Espera aí, então, senhor. Pode parar aí, então. Então, peraí, deixa a gente voltar e resolver essa questão, que nós já temos condições de resolver. Olha a consciência aí presente. Para, então, nós darmos seguimento, se for necessário, a esse processo de promoção. Então, parar diante do erro naquele momento para eles foi crucial. Não para mostrar que eles não tinham evoluído suficientemente, mas para lembrá-los, de acordo com a sua condição de consciência e evolução moral, de que havia ainda pontos a serem tratados. Olha o que vem depois. Como? Indagou Hilário intrigado. Já que podiam escolher o gênero de provação em vista dos recursos morais amealhados no mundo íntimo, informou o orientador, optaram por tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução ofereceram as suas vidas. Ou seja, já vieram em nível de prova para promover o desenvolvimento da aeronáutica. Há 2 meses, regressaram às nossas linhas de ação depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que infligiram aos companheiros de luta do século XV. E o nosso caro instrutor visitou-os nos preparativos da reencarnação agora terminada? Inquiri com respeito. Sim, por várias vezes os avistei antes da partida. Associavam-se à grande comunidade de espíritos amigos, em departamento específico de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes às deles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim trabalho redentor em resgates coletivos. Que maravilha, né? Que maravilha é a possibilidade que nós temos de nos reencontrarmos com a lei da maneira mais digna possível. Nem sempre a consciência nos permite alcançar esse nível de entendimento, porque nós ainda estamos nos adiantando nisso. Mas quando há, e é este o exemplo que é interessante trazer para a nossa reflexão, quando há encontro entre a moral e a intelectualidade desvencilhada de vaidade, de egoísmo, há a consciência do dever. Então, observem, não há humilhação, não há constrangimento para eles em revisitarem as fichas das suas memórias anteriores. Mas, assim, conscientes do dever que possuem, a necessidade de retornarem para reajustarem-se com aquela situação. E na condição que eles se encontram, não seria mais nenhum tipo de expiação, ao contrário, é o desejo ardente de realizar para ver-se de acordo com as leis. Então, eles vêm em nível de sacrifício pessoal. Mas um sacrifício que não diz respeito tão somente ao seu processo individual, mas do coletivo. Olha a missão. Lembra que falamos da missão? Não deixa de ser aí, porque eles se sacrificam em detrimento do progresso da aeronáutica. Apesar de ser uma experiência ali de reajustamento com as leis divinas de maneira pessoal, no nível coletivo, pela condição que eles já possuem de adiantamento espiritual, eles auxiliam também no progresso. Então, aí sim, são espíritos que a gente pode chamar como espíritos em missão. E, ao mesmo tempo, promovendo, digamos assim, um pequeno ajuste nas arestas do seu processo evolutivo. Deixa eu só compartilhar aqui de novo para ver se há mais algum conteúdo. Eu acho que não, que nós paramos aqui no
no último. Aqui é só a parte final do trecho, que aqui a gente vai ver o exemplo claro do que nós tratamos no dia de hoje. André Luiz pergunta a respeito desses espíritos amigos que estavam ali se preparando para o mesmo tipo de luta que eles enfrentaram. Olha o que André Luiz pergunta. E todos podiam selecionar o gênero de luta, ou seja, o gênero de prova, em que saldariam as suas contas? Nem todos, disse Druso. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, como os dois, dispunham desse direito. Assim é que muitos vi, habilitando-se para sofrer a morte violenta em favor do progresso da aeronáutica e da engenharia, da navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral, verificando, no entanto, que a maioria, por força dos débitos contraídos e consoante os ditames da própria consciência, não alcançava a semelhante prerrogativa, cabendo-lhe aceitar, sem discutir, amargas provas na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. Olha o exemplo, né? A nivelação das consciências, a natureza das faltas e a nivelação das consciências, como em cada caso foi possível a gente identificar nesse exemplo. No primeiro momento, os espíritos, né, de alta elevação ali, Ascânio e Lucas, escolheram de que forma vivenciariam aquela prova. E aos demais, de acordo com o seu nível de evolução, em muitos casos eram tão somente sujeitos a abraçarem aquela condição, aquela situação, aquela circunstância da encarnação seguinte, sem participarem, se queriam assim ou se não queriam, fruto do nível evolutivo que eles se encontravam. Então, da ótica, por exemplo, de Ascânio e Lucas, o que aqueles outros viveram eram expiações. Mas para nós aqui, para nosso efeito de aprendizagem, são provas que são impostas a eles por força das próprias situações da condição em que eles se encontram. O que eu quero dizer com isso, amigos? É que quanto mais conscientes, mais a gente vai verificando o seguinte, que apesar de fazermos a distinção entre provas e expiações, no sentido mais amplo, todas serão provas. Todas serão provações que deveremos suportar. Umas em razão da consciência que nós já adquirimos, nós as abraçamos. Outras em razão da nossa necessidade em progredir naquele campo. Estejamos abraçando-as ou não. Mas, à medida que a gente vai ampliando esse entendimento, a gente vai percebendo que tudo é prova. Mas, na condição que nós nos encontramos, e para efeito de aprendizagem, enquanto a gente ainda não abraça de pleno coração a todas as circunstâncias da nossa vida, a gente tem, então, as provas e as expiações aí presentes. Por isso que na regeneração você não fala mais em expiação, você só fala em prova, porque a consciência em torno da lei diz a você que tudo é escolha, direta ou indireta, mas é escolha. E na condição que nós nos encontramos, as imposições são provas escolhidas pelo Pai para nos auxiliarem no nosso progresso. É disso que nós estamos falando. Parece que apertou agora esse conceito, mas a medida melhor do nosso entendimento é de que a gente compreenda que até as imposições da lei divina precisam ser vistas por nós, quando consciente de que Deus nos ama e de que a providência é amor também, é justiça também. Nada é imposto, tudo é convite, tudo é oportunidade para o nosso progresso evolutivo. Ok? Espero ter colaborado hoje com essa proposta. Peço a vocês que leiam com tranquilidade as questões que a gente propôs aí no início do material. 259, 258, 259, 262A e 264. E também se valham do recurso do conteúdo que nós disponibilizamos no WhatsApp. Dúvidas, mandem, não deixem de mandar as dúvidas. Seja no grupo, seja no privado, o importante é que a gente passe a cada conteúdo mais seguros e mais confiantes no conhecimento que a gente adquiriu. As aulas estão aí no YouTube, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, e irem, voltarem, não digo na estreia, mas nas demais oportunidades que vocês forem assistir.
certo? Então, vou encerrar fazendo a nossa prece. Agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade abençoada, pelo conhecimento que não nos falta e, sobretudo, Senhor, pela nossa própria condição, de todos nós aqui presentes nos dois planos da vida, em já podermos analisar as ocorrências da nossa vida e, muitas vezes, a mau grado, Senhor, aceitarmos que são necessárias ao nosso progresso. Por mais que doam, por mais que a gente sofra, que a gente possa reforçar e amadurecer cada vez mais a consciência do Teu amor em tudo nas nossas vidas. Abençoa a todos nós aqui presentes, os nossos familiares queridos, os companheiros de trabalho do nosso grupo Espírita Francisco Pinto, a espiritualidade benfeitora que direciona todas as suas atividades, socorrendo também, Senhor, a toda essa equipe de trabalhadores do mundo invisível que se encontram na assistência e no socorro neste momento de progresso do nosso planeta. Que possamos, logo e dentro das nossas possibilidades, nos encontrarmos fisicamente, Senhor Jesus. E que enquanto não estivermos assim, possamos alimentar através das nossas preces, dos nossos pensamentos e desses encontros ainda que virtuais, da satisfação em estarmos juntos, buscando a nossa melhora individual e coletiva. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, fiquemos em paz, sigamos em paz e até o próximo encontro, amigos. Um abraço a todos.